fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Acabamos aí de escutar um belo louvor Gaudério, banda Opus Dei, parceiro do gaúcho. O Rio Grande aí tem estado de parabéns, porque tem levantado aí bandas, conjuntos excepcionais. E aqui no Sul, por exemplo, a banda Opus Dei é uma revelação de Deus, e nós vamos estar sempre curtindo aqui os melhores louvores gaúchos para você aí montar aí a tua playlist, tua lista de músicas, e nós vamos estar sempre cooperando contigo, selecionando, buscando aí os melhores louvores gaúchos aqui. O programa devocional Maná do Sul nascendo aí, né? Hoje é lançamento do programa, hoje é dia 11 de março de 2026, agora aí 7 horas, 2 minutinhos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Santos e vou estar com você aí até às 7h30, 30 minutinhos aí na tua companhia, meditando a palavra de Deus, orando e entregando aí o nosso dia, né, que seja um dia abençoado, um dia próspero, de maneira aí que se cumpra aquilo que está nas Escrituras, né? Onde botarmos a planta do nosso pé, Deus vai nos dar, e tudo aquilo que nós botarmos a nossa mão, Deus prosperará, tá? Então essa é a nossa oração aqui no Devocional Maná do Sul, e fica ligadinho aí juntamente conosco. Nós vamos aí estar juntinhos contigo sempre no início da manhã, das 7 às 7h30, e a partir de agora aí queremos estar sempre meditando numa palavra, orando, sempre no início, para que você possa, depois do programa, poder encarar o dia, encarar aí os teus desafios com o Senhor, com Jesus no coração, palavra na tua mente, e eu tenho certeza que a bênção aí vai estar te seguindo. Vamos de imediato escutar aí um belo louvor, uma bela música gaúcha, e em seguida, depois do louvor, estaremos partindo direto para a meditação da palavra de Deus. Vamos lá! Querência abençoada, criada por Deus, onde os filhos seus se orgulham dessa terra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Galopo no pingo, costeio alambrado, com Cusco do lado, tô indo pra lida. Na próxima sombra vou dar uma parada, pra dar uma proseada com o dono da vida. Num clamor sincero faço uma oração, com chapéu na mão, deixo ele sem luxo. Vou agradecendo ao Deus soberano, por eu ser serrano, campeiro e gaúcho. Querência abençoada, criada por Deus, onde os filhos seus se orgulham dessa terra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Proseio contigo e te sinto
sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. E na nossa prosa eu me recordei de quando chorei, tua mão me estendeu. Por vez esse taura que é forte que é um cerno, teu amor eterno foi quem socorreu. E num trote largo a noite vai cair, tenho que seguir a minha sina gana, mas peço que siga ajojado comigo e com o povo amigo da terra serrana. Querência abençoada, criada por Deus, onde os filhos seus se orgulham dessa terra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Abençoada, criada por Deus, onde os filhos seus se orgulham dessa terra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Proseio contigo e te sinto mais perto, nos campos abertos de cima da serra. Estamos de volta, você está escutando Maná do Sul, tá aí o devocional, novo devocional, Maná do Sul. Acabamos de escutar aí uma música abençoada, música bem legal, louvor bem gaudério, com o grupo Edson Amaral, Gaiteiro Missioneiro. E o nome do louvor é Querência Abençoada. Nós vamos estar sempre aqui procurando lançar, né, anunciar os louvores gaúchos que têm saído. Olha, é um louvor mais abençoado que o outro. E a música nativa, a música gaúcha nativa, né, sempre foi muito forte aqui na nossa cidade, no nosso estado. E eu não sabia que o louvor gaúcho teria tanta pegada assim no mundo gospel. E claro, quem gosta de uma boa música gaúcha, né, já é fã da música gaúcha, vai ver aí que os louvores gaúchos, eles superam aí qualquer outra música aí da geração anterior. E eu, como eu já venho aí da música gaúcha, música campeira, sempre gostei da música campeira, mas agora, olhando esses grupos que Deus tem levantado, Deus tem lançado, conjuntos abençoados, eu tenho cada vez mais me apaixonado aí pelo louvor do Sul. Então, parabéns aí, né, ao Edson Amaral, gaiteiro missioneiro oficial, essa banda maravilhosa, com também essa música aí abençoada, Querência Abençoada. Então, se você quiser seguir, né, tá aí uma dica nossa aí de um belo conjunto, Edson Amaral. Procura aí e escute aí, você vai ser abençoado aí durante aí o teu dia, durante o teu trabalho, durante a noite. Você que trabalha à noite, gosta de ter uma boa companhia, tá aí, nós estamos sugerindo aí a companhia do Edson Amaral, gaiteiro missioneiro oficial. Bem, queridos irmãos, nosso propósito aqui, né? Nosso propósito é fazer o devocional. E então nós te convidamos, a partir de agora, vamos começar um novo estudo bíblico. Então, você é muito bem-vindo a participar desta grande jornada bíblica, onde o objetivo aqui
não é apresentar uma religião, mas buscar aí a centralidade da fé cristã bíblica, tá? E a partir de hoje, então, nós vamos explorar cada tema central da fé cristã, das Escrituras. Porque existe aí algumas fés cristãs que elas não estão na Bíblia, né? Então tem gente que inventa muita coisa, mas o nosso propósito aqui é buscar, resgatar, né? Não é colocar o que está dentro da Bíblia, é trazer o que está lá, né? Tem gente que fica colocando doutrina lá dentro, né? Mas nós vamos procurar aí fazer uma exegese, puxar lá de dentro o que está lá, né? E procurar fazer isso com o maior cuidado para não desviar, né? Não interpretar mal e não colocar interpretações aonde não existe, né? Então o nosso objetivo é justamente trazer, né, os fundamentos da fé cristã bíblica. E uma coisa eu já vou adiantando aqui no nosso estudo, né? Você vai conhecer profundamente os fundamentos basilares da fé cristã. Nosso objetivo aqui não é ficar falando sobre teologia, coisas difíceis, falar sobre escritores famosos, tradicionais, históricos. Não, nosso objetivo é ficar na Bíblia. Nós vamos falar dos pontos centrais, dos pontos fundamentais, e eu tenho certeza que vai servir de bênção para você. Quem sabe você nunca fez curso de teologia, nunca estudou, e você vai ter a oportunidade de estar estudando aqui com a gente todas as manhãs os pontos centrais da fé, fundamentados nas Escrituras, e você vai poder abrir as Escrituras, ler lá, e você vai ver que nós estamos citando as Escrituras. Bem, infelizmente, né, esse até é um dos pontos mais difíceis e mais importantes que existem hoje em dia, porque as pessoas, elas não conhecem Bíblia, né? Tem muita gente aí que nunca leu as Escrituras, nunca leu a Bíblia, nunca leu, tem gente que não leu um capítulo inteiro sequer, né? E tem as suas opiniões formadas. Você acredita que existe pessoas que têm opinião formada sobre a Bíblia, só que ela nunca leu? Como pode isso, né? Alguém ter opinião formada das Escrituras, só que ela nunca leu nenhum capítulo. É claro, alguém que assistiu um filme, né, ou leu um livro, ele vai dizer, não, eu concordo com o autor, não gostei daquela parte, mas a criatura viu o filme ou leu aquele livro. Agora, como que alguém vai ter opinião formada de um livro que nunca leu, né? E esse que é o problema da maior parte das pessoas hoje em dia. Tem muita gente que tem opinião formada das Escrituras, mas nunca leram, né? Ou nunca estudaram, né? E então, também esse é o nosso objetivo, né? Trazer, esclarecer, clarear, ajudar aquele que pelo menos tentou até começar. Tem gente que até tentou começar a ler a Bíblia, né? E realmente a Bíblia tem pontos difíceis de entender. O apóstolo Pedro falou isso, né? O apóstolo Pedro falou que existem pontos difíceis de se entender, né? Só que, claro, com a ajuda do Espírito Santo, com humildade e também com alguém ajudando, daqui a pouco a gente vai aprendendo, vai conhecendo, e é que nem uma criança gatinhando, precisa de alguém, né? Precisa ali de um pedagogo ali para acompanhar ele, né? Só que daqui a pouquinho já começa a largar a mão, começa a caminhar sozinho, e daqui a pouco. Então, a Bíblia é a mesma coisa, né? Às vezes tem alguns pontos difíceis, e às vezes a gente precisa de alguém para ir esclarecendo as coisas básicas, e daqui a pouco a gente começa a compreender e entender a revelação bíblica, e aí
por si só, a gente já vai estudando, conhecendo. E essa é a vontade de Deus, viu? Deus quer que nós investiguemos. Deus não quer que a gente fique aí, né, comendo uma comida mastigada aí da boca dos outros, né? Então, tem índio que faz isso, né? A Índia vai lá e mastiga e dá para ele comer depois, né? Mas o Senhor não quer isso, né? O Senhor quer que cada um investigue, estude. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu a razão, nós somos seres racionais e a fé é racional, viu? Tem gente que não entende, tem gente que não acredita, a fé é racional. A própria Bíblia revela, né? O apóstolo Paulo diz que o nosso culto é racional. Então, Deus não despreza a mente que Ele nos deu, né? E, infelizmente, as pessoas são destruídas, né, por falta de conhecimento, e se repete o que diz nas Escrituras, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, diz lá, né? O Senhor, Ele diz, né? O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E não é bom que seja assim, né? O próprio Jesus, ele chega a dizer, né? Falou para os escribas, para os fariseus naquela época que vieram interrogar ele, Jesus censurou eles e disse, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram em não conhecer as Escrituras. Falou para os escribas, para os estudiosos. Então, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que nós não estamos nessa guerra sozinhos, né? Existe um adversário, um opositor da nossa alma, que a Bíblia revela que ele faz de tudo para que a gente não chegue perto de Bíblia, que a gente não entenda o que lê, né? Isso aí está registrado aí em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vê lá que o apóstolo Paulo, ele revela, né? O Deus deste século cegou a mente do ímpio, do incrédulo, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então há uma cortina, há uma escama na mente, né, das pessoas para que elas não compreendam, não entendam o Evangelho. E na própria conversão do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele conta a hora que Ananias orou por ele, caiu como se fosse escama dos olhos dele, ou seja, ele não enxergava. E ele era doutor de Bíblia, mas ele estava com aquela escama de não enxergar a glória de Deus. Então, é forte isso, muito forte, né? Muito importante, mas o nosso desejo aqui é justamente te encorajar, te ajudar a dar os primeiros passos, porque o que nós queremos é que você mesmo, né, possa investigar, ler, ser um estudante das Escrituras e ter, né, os sentimentos, ter a sua mente aguçada para discernir aqueles que falam segundo as Escrituras e aqueles que não falam segundo as Escrituras. Hoje em dia nós vamos ver aí, tem filmes falando aí sobre o Apocalipse, a gente vê lá, e eles inventam bastante coisa, né? Então e um mundo cheio d'água, e uma arca, volta a arca de novo, né? E aí aquele mundo, aquele globo cheio de água, ou congela tudo, aí fica tudo congelado, né? Ou daqui a pouco vem um cometa e arrebenta tudo na Terra, né? Mas será que a Bíblia fala sobre essas coisas, né? É desse jeito que a Bíblia fala, né? E outras coisas que muitas vezes também é preocupação nossa, né? Existe vida após a morte? O que acontece depois da morte? O que a Bíblia fala sobre essas coisas, né? Então, é importante a gente conhecer, e o nosso desejo aqui é passar, dar as coisas básicas, aquilo que nós precisamos saber, porque a própria Bíblia diz que nós não vamos conhecer tudo, viu? Então, se você tem a pretensão de querer saber tudo sobre tudo, nós não vamos saber, né? A Bíblia diz aí que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, a gente só conhece um pedacinho, foi aquilo que Deus revelou,
lá no Antigo Testamento diz as coisas ocultas são de Deus e as reveladas são para os homens. Ou seja, existem coisas ocultas e escondidas que Deus não revelou e não quis revelar. Lá em Apocalipse está escrito lá no finalzinho, né? Então, se não me falha a memória, quando os 7 trovões vão trovejar, né? Aí vai ser revelado o segredo de Deus. Mas é só lá no futuro, no Apocalipse. Antes disso, né? Antes disso não tem, né? Não tem como a gente querer saber, nós não vamos chegar lá, né? Então é bom a gente ficar aqui onde Deus mostrou, onde Deus revelou, onde Deus, esta linha aqui onde Deus nos trouxe, que é o suficiente para nós. E esta linha, né, sem querer saber mais do que alguém, ou querer trazer aqui uma revelação, eu vou trazer uma revelação para vocês que nunca ninguém viu, não, sem esses negócios. Nós vamos trazer revelação básica, as coisas mais básicas, que todo mundo sabe, todo estudante da Bíblia sabe, né? E o que nós vamos trazer aqui? Nós vamos trazer aqui o amor de Deus, né? Por que a Bíblia diz que Deus nos ama, né? E como que Deus nos ama aí se acontece tanto problema assim na Terra? Cadê esse amor de Deus? Cadê esse Deus amoroso se tem tanto mal? E vamos falar então sobre o pecado. O que é o pecado realmente, né? O que é pecado? Vamos falar aqui sobre Jesus Salvador, né? Salvador do quê, né? Salva o quê? O que é a salvação, né? Vamos falar aqui também sobre o sangue de Jesus, né? O que é essa história de sangue, né? O sangue de Jesus tem poder, que poder é esse, né? Então nós vamos falar essas coisas básicas que muitas vezes tem muito crente que está dentro da igreja não sabe o que é o sangue de Jesus, né? Não sabe o que é a salvação, não sabe a razão da sua fé, né? Então nós vamos falar essas coisas básicas, nós te convidamos a você participar dessa jornada a partir de hoje, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai abrir aí os teus entendimentos, e o nosso desejo é te encorajar a ler as Escrituras. Não é te apresentar religião nenhuma, né? Mas o nosso objetivo é que você leia o livro. Leia o livro. Depois que você ler, né, compreender, aí sim, né, você vai poder tomar uma decisão sua. Mas ninguém vai ficar te pressionando ou te enganando. Você vai ter a capacidade de olhar um vídeo, um filme, e vai dizer, isso não tem nada a ver com as escrituras. Pode ser uma arte boa, né? Eu vejo filmes, a maioria dos filmes eu não gosto. Mas eu vejo os filmes e digo, que legal, uma boa arte, né? Mas a maioria não tem nada a ver com as escrituras. Nada a ver. Inclusive, já te adianto aqui, vou te dar um spoiler, né? Esses filmes aí, tudo que você viu da Bíblia, tudo fora. Infelizmente, os artistas aí não conseguem, eles não conseguem chegar perto das escrituras, né? Apocalipse, tudo que foi produzido por Hollywood aí, eu lamento te dizer aí que eles erraram feio, né? Mas, que Deus te abençoe, prazer aí ter estado contigo esses pequenos momentos, né? E vou deixar uma palavra, vou deixar aqui um versículo, e para que você possa meditar, né, na palavra do Senhor. E esse versículo, eu vou deixar 2 versículos que eu já falei hoje aqui, né, para você meditar aí durante o dia. O primeiro versículo está aí, né, Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, né, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aí, Oséias capítulo 4, versículo 6. E vou deixar mais um versículo que se encontra lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim, errais não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Deus te abençoe com esta palavra. Uma ótima terça-feira. Que você tenha uma terça-feira abençoada, próspera. E se Deus quiser, possamos voltar amanhã, no mesmo horário aí. E já vamos entrar no primeiro assunto. Nós vamos falar sobre o amor de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens nos dado, nos concedido. Muito obrigado, Senhor, por esta noite de paz, de descanso, de renovo, por esse dia que Tu nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua paz. Fortalece os nossos corações, tira todo o nosso medo, tira toda a nossa angústia, a nossa ansiedade. Mas nos fortalece, Senhor, nos coloca firmeza, possamos estar firmes, Senhor, e possamos, Senhor, ser corajosos para enfrentar todos os desafios e vencer, Jesus, o dia de hoje. Abençoa nossa casa, nosso lar, abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor, nossos familiares, nossos negócios, nossos empregos, e que possamos retornar em paz, em segurança, assim como Tu tens nos guardado até aqui. É o que nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!